de volta ao vivo e a cores aqui pelo canal 27. Vamos lá, reloginho na tela, todo mundo ficar com o mesmo horário. Vamos lá, 11 horas e 6 minutinhos. O programa vai ter às 11h30. Lembrando que à tarde tem reprise às 2 horas da tarde, ok? De 2 às 3, reprise na íntegra para você. E agora, vamos falar sobre educação. Todo mundo gosta, né? A gente gosta também quando vem a Roberta Pimentel aqui. Então, portanto, roda a vinhetinha. Bom dia para você que nos assiste mais uma vez no quadro sobre educação. Hoje eu tenho 2 momentos, vamos dizer assim, para compartilhar com vocês. Primeiro eu gostaria de explicar o motivo pelo qual estou aqui no programa da Gisele, falando com vocês sobre educação. Então, acho gostoso o pessoal entender um pouquinho dessa parceria, desse histórico. Eu, na verdade, escolhi a área do ensino, a área da pedagogia desde muito cedo, né? Fiz o magistério, depois fiz a pedagogia, depois da pedagogia eu fiz minha especialização em psicopedagogia, depois um mestrado em educação e estou tentando aí uma vaguinha, quem sabe, num doutorado, né? E esse conjunto todo, todos esses anos de formação e de prática profissional, me levaram a valorizar muito a questão da família e da escola. Eu não consigo atuar, pensar, escrever e refletir só escola sem pensar em trazer a família para muito perto. Ao mesmo tempo, não consigo pensar na aprendizagem, conversando, estando, atuando só com a família. Sinto extrema necessidade de estar nesses 2 lados. E já tem quase 10 anos que eu estou aí nessa caminhada. Uma hora na escola, uma hora com a família, uma hora com a escola, uma hora com a família. Isso é muito gostoso, a gente aprende muito, porque o relacionamento humano é complexo, né? E estando com pessoas, atuando dentro da escola que já é tão viva, com tantas pessoas, né? São os coordenadores, os professores, e com a família é a mesma coisa. São várias complexidades de relacionamento. Então, no começo do ano, eu criei o blog para poder expandir o assunto, poder levar para mais pessoas, poder trocar com as pessoas. Hoje, nós aprendemos muito quando nos expomos na internet de alguma forma. Tenho conhecido pessoas de cidades diferentes e que entram e que trocam, umas gostam de assunto, outras mandam críticas construtivas, isso é muito gostoso. Com a ideia de colocar assuntos de aprendizagem num blog, veio a ideia, como eu conheci a Gisele o ano passado, de trazer esses assuntos também só no blog, né? Não seria tão suficiente, tão gostoso quanto ter esse espaço que a Gisele tão gentilmente cede aqui para nós, que é tão bom poder trazer para vocês alguma coisa que possa contribuir. Agora, tem no blog, tem aqui com a Gisele, mas cadê as famílias? Cadê aquele tete-a-tete, aquele contato físico? Então, eu procuro, durante o ano, realizar alguns encontros, que são os chamados Café Família. Aquele café da manhã que aconteceu aqui uma vez, que as meninas gostaram, tentei caprichar, caprichei de novo e chamei famílias e algumas pessoas das escolas para participarem no sábado. Então, uma parceria também com a Livraria Janina, que cede o seu espaço, para que possamos ter essa troca num espaço físico, onde as pessoas podem trocar e perguntar. Então, eu gostaria que vocês vissem as fotos, para vocês sentirem um pouquinho do que aconteceu nesse sábado. Foi muito gostoso. Acho que o pessoal do estúdio está aqui com as fotos, puderem colocar para o pessoal de casa poder ver um pouquinho do que aconteceu por lá, mesmo um pouco diferente do que foi aqui, mas tão gostoso quanto, com o mesmo carinho, né? Aquele café da manhã para estimular o bate-papo com o pessoal de casa. Então, como vocês estão vendo, umas delícias, né? Para saborearmos juntos e muitos livros. Eu fiquei encantada de ver o interesse das mães em levar algum conteúdo para casa. Acho que isso é muito gostoso, enriquece ainda mais, né? Depois, lá os momentos onde trocamos ideias, uma roda gostosa, um bate-papo. Então, meu agradecimento a todas as pessoas que estiveram presentes, que me ajudaram a realizar mais esse encontro. E dizer para você de casa, quando você ouvir falar do Café Família, participe, é muito gostoso e enriquece bastante, porque é gostoso ouvir uma mãe que às vezes tem um problema que você já passou. Essa troca é riquíssima e eu tento intermediar da melhor maneira possível. Bom, dentro disso eu conto que hoje trouxe para vocês um dos assuntos que eu trabalhei no Café Família. Vocês estão vendo, aí tem uma foto que eu separei para vocês também,
com o novo livro da Natércia Tiba, que é o Mulher Sem Script. A Natércia Tiba é uma psicóloga, filha do conhecido Issami Tiba. Um livro delicioso. Em uma das fotos, vocês podem ver uma xícarazinha do lado, numa mesinha, que é na minha casa essa foto. Semana passada, não sei se a Gisele vai lembrar, tanta coisa, cada dia um assunto novo, né, Gisele? Mas semana passada nós falamos sobre o ócio produtivo, né, que é o estar com você mesmo. E esse momento da xícara, do livro, da mesa ali na minha sala, mostra para vocês uma maneira como eu pratico o meu ócio produtivo. No Café Família me perguntaram sobre isso, né? Como trabalhar esse ócio produtivo. E só para demonstrar para vocês, né? Eu não consigo terminar o meu dia de uma maneira diferente. É sempre essa cena toda noite. É uma xicrinha com chá gelado ou um chá quentinho, porque mesmo que tiver calor é só ligar o ar. E eu sempre tento terminar dessa forma, que eu acho que é um momento que estou eu, o livro, eu e meus pensamentos, eu e as minhas reflexões. E refletir é algo que, com certeza, eu levei para o encontro do Café Família, né? E eu comecei no Café Família falando que o foco principal de estarmos juntos naquele dia, e hoje compartilho com vocês também, não é o que os pais devem fazer, mas sim o que os pais devem ser para os seus filhos. Né? Eu sempre estou aqui levantando reflexões, apontando dicas, levantando questões importantes e acho fundamental esclarecer também que nunca fique no sentido de coisas que devem ser copiadas, assim, colocadas em práticas. Eu sinto muito essa sede dos pais. O que devo seguir? Que dica eu devo priorizar? O mais importante de tudo é essa reflexão. Não existe, às vezes, aquilo que eu separei de um livro, um tema que eu trouxe para vocês, vocês podem transformar e ressignificar. Afinal de contas, cada família tem um perfil completamente diferente, não é mesmo? Tem criança que tem criança pequena, família com criança pequena, ou às vezes o adolescente. Então, essa coisa de não seguir nada ao pé da letra, se libertar de seguir regras, é fundamental. Não pensar em comprar um livro ou assistir uma palestra para chegar em casa e sair colocando em prática. Eu costumo dizer que isso até atrapalha. O mais gostoso é ler, participar de encontros e buscar reflexões. Bom, e eu dentro desse assunto? E eu, pai e mãe, dentro disso? Então, essa frase foi a abertura do Café Família, que eu acho que já quebra, né, de início, de que as coisas não são para serem seguidas rigidamente, vamos dizer assim, né? É para levantarem hipóteses e favorecer para vocês reflexões diversas. E continuando esse Café Família, nesse sentido, eu trabalhei um dos conteúdos do livro da Natércia Tiba, que é sobre a intimidade familiar. Dentro de várias gostosuras do livro da Natércia, que eu digo que é um livro que vale a pena principalmente para as mães, mulheres profissionais. E ela se coloca ali no livro nesse sentido, como uma mãe que viaja com os filhos e que, apesar de ser psicóloga, se envolve com as problemáticas de um filho que encontra uma concha pequena na praia, e o outro que encontra uma concha grande, sai uma briga, como que ela, psicóloga, lida com isso, os momentos de ócio produtivo dela. Então, é um livro realmente gostoso para toda mãe. Hoje é um assunto que tem sido tão debatido, nessa questão da mãe que é profissional, que faz tantas coisas ao mesmo tempo. E dentro desse assunto, eu gosto muito e ressalto a intimidade da família, a qualidade. A Natércia teve um insight que eu achei muito admirável, que é a questão do sincericídio. Uma palavra que até ela explica que nem existe, né? Que é uma coisa que ela criou para explicar ali. Um tipo de sinceridade que às vezes acontece na família e que, sem perceber, vai para o lado negativo. O que é isso? É verdade, em casa nós estamos juntos a todo momento, nas circunstâncias mais difíceis e em momentos de lazer. Então, por esse convívio muito perto e muito constante, você acaba explodindo com mais facilidade, você acaba falhando mais vezes. Claro, se o convívio é maior, as fragilidades também às vezes acontecem com maior frequência. Então, ela chama de
sincericídio, a questão da intimidade familiar quando vem para o lado negativo. Quando eu digo coisas que eu não deveria ter dito, a gente entende que tem uma intimidade familiar e que eu posso dizer tudo, né? É aquela coisa que às vezes a gente diz alguma coisa para o marido e depois fala, poxa, eu não deveria ter dito isso. Magoou além do que eu queria, não esperava isso. E com o filho a mesma coisa. Às vezes a gente diz uma palavra, dá uma bronca. Acredito que todo pai, que toda mãe já tenha passado por isso um dia, né? Se arrependido de algo que disse ou de uma bronca que deu, porque usou uma palavra mais forte, porque deu um castigo muito forte diante do acontecimento. E isso tudo a Anatércia trata como sincericídio. Eu achei fundamental falar sobre isso, sendo que no blog ou aqui no quadro, todo tipo de trabalho com família, para um resultado de uma aprendizagem positiva na escola, nós precisamos dessa família muito bem estruturada, muito bem organizada. Quando a família tem uma intimidade muito mais saudável do que o sincericídio, uma família que reflete, uma família que, em vez de conversar no momento de crise, conversa à noite, no final do dia, ou conversa no dia seguinte, uma família que se esforça em criar uma rotina saudável, isso traz consequências positivas fantásticas para os processos de aprendizagem. Foram inúmeras as temáticas que já abordei aqui com vocês, falando sobre isso, a questão da segurança com os filhos, da autonomia dos filhos, a autoestima dos filhos. Quer dizer, são coisas que colaboram para que a criança também tenha segurança, autonomia, autoestima na escola. Com isso, eu acho que vai ficando cada vez mais claro a importância do relacionamento que acontece na família e a transferência que é feita das crianças para a escola. E esse assunto do sincericídio nos ajuda. Como é importante pensarmos e mantermos uma intimidade familiar que não beire o sincericídio. Apesar de convivermos muito com o nosso marido e com o nosso filho, não deixarmos essa correria do dia a dia ou tentarmos nos policiar. Acho que é essa frase que mais me ajuda e que talvez possa ajudar você. Sermos policiais das nossas próprias atitudes. Antes de dormir, fazer uma reflexão, ver o que você acha que você errou no dia. Porque se você para e se você faz esse momentinho que 5 minutos resolve, com certeza no dia seguinte você está bem mais fortalecida para não cair no erro. E não é simplesmente para você não cair no erro, é para que a sua família toda colha benefícios e para que isso seja refletido no processo de aprendizagem do seu filho ao longo de toda a vida. Então, quem gostou do livro, quem gostou do tema, é claro que amanhã no blog Aprendizagem Humana tentarei colocar para vocês mais questões sobre isso, aprofundar um pouquinho mais para quem se interessou, para quem gostou do assunto. E na semana que vem estaremos aqui novamente com outra temática, espero que você tenha gostado e nos encontraremos novamente na próxima semana. Obrigada. Obrigada, Roberta. Tenho certeza que todo mundo gostou, adorei a aula. Muito obrigada, viu? Segunda-feira tem mais educação com Roberta Pimentel e agora vamos para o intervalo e a gente volta já já.